Você de casa já ouviu falar em climatério? Essa é uma fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo na vida da mulher. Popularmente, a gente conhece por menopausa. Será? De acordo com estimativas publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas de 2014, calcula-se que o Brasil tenha aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa, o que totaliza 27,9% da população feminina brasileira. Para falar sobre isso, a gente conversa com ele, com o ginecologista Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Esse número deve ser muito maior agora, não é? Deixa eu te dar um beijo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, doutor? Oi, você? Tudo ótimo. Ô, Abi, você sabe que eu tava pensando enquanto você tava falando? Que, na verdade, com a população envelhecendo cada vez mais, esses números vão ser cada vez maiores, né? Maiores? E a gente precisa falar sobre o assunto. E eu já percebi que toda vez que a gente fala isso aqui no programa, é sucesso total. É sucesso, porque eu acho que muitas mulheres estão começando a passar por isso, muitas outras já estão até avançadas, mas não se ligaram no que elas precisam, no que elas estão sentindo, né? E eu acho que é importante a gente dizer isso, e acho que até antes da gente começar a entender o que é cada um, é falar que independente da idade, toda mulher merece e pode ser feliz, não é, doutor? E a gente tem que entender que menopausa não é o fim da vida, né? Não é o fim da linha, tem coisa ainda pra frente, gente. E hoje dá pra viver muito bem. Doutor, quantas vezes a gente fala assim, eu tenho 40 e poucos anos ou 50 e eu acho que eu já tô na menopausa. O que difere o climatério da menopausa? Isso é bem legal, Abi, porque eu tenho certeza que você de casa fala assim, eu tô na menopausa, tô aqui com as ondas de calor. E, na verdade, provavelmente o que você sente não é menopausa ainda. O que você tem é climatério. E climatério é aquela fase que antecede a menopausa. O que é a menopausa? A menopausa é aquela última menstruação que você vai ter na vida. Então imagine você, menstruei hoje pela última vez. Como é que eu sei que é a última? Eu tenho que ter pelo menos um ano lá pra frente pra dizer que aquela menstruação de um ano atrás foi a menopausa. Então sabe aquela irregularidade? Menstruei hoje, daqui 3 meses menstruo de novo, ou daí 4 meses menstruo de novo. Isso ainda não é menopausa. Pra gente falar que a menopausa tem que ser a última menstruação da vida e, em geral, a gente tem que esperar pelo menos um ano depois dela. Climatério acontece quando, doutor? O climatério, em geral, começa aos 40 anos, ali mais ou menos, na maioria das mulheres, né? E ele é individual. Cada mulher vai ter um período, tem mulher que nem tem essa sensação de climatério, tem mulher que não tem sintoma nenhum, Abi, pra passar por essa fase de transição. Que bom. E que, de repente, um dia para de menstruar e não sentiu nada. Tem mulheres que são assim, mas não é a maioria. Infelizmente, é a minoria, né? Então, o climatério, ele pode acontecer e é aquele momento em que as mulheres começam a sentir várias ondas de calor. É tanto calor que às vezes dá vontade de sentar no chão, de ligar ventilador, de se refrescar. Às vezes usa um paninho úmido para se refrescar. Porque incomoda. Incomoda. Mas, além de tudo, vem várias coisas associadas. Vem irritabilidade, insônia, aquela sensação de que tudo faz chorar, sabe? Aquela labilidade emocional mesmo. E coincide muito com uma fase que às vezes os filhos estão saindo de casa, a mulher começa a repensar o casamento. Então é uma fase bastante conturbada que a mulher precisa de muito apoio. É possível a gente ter esse período do climatério um pouquinho antes dessa idade dos 40 anos, que a gente pode dizer que isso é prematuro, doutor? Pode, mas a gente vai falar no climatério, a gente não tem uma classificação de climatério prematuro, a gente tem a menopausa precoce, o que a gente chama hoje de falência ovariana precoce, né? Então, mulheres que têm uma menopausa antes dos 40 anos, que é mais ou menos ali 1 a 2% dos casos, essas a gente considera como uma menopausa precoce. E essas mulheres têm mais risco de doença cardiovascular, de doença óssea. Então, por exemplo, a osteoporose tem relação com essas mulheres que têm menopausa precoce. Então, para esses casos, a gente tem, inclusive, que considerar a reposição hormonal se não for contraindicação. Boa, a gente vai falar mais sobre isso, doutor. Tá. Em relação ainda ao climatério, é possível nessa fase a mulher engravidar? Sem dúvida. Enquanto há menstruação, há risco de gravidez. A gente sabe que a idade da mulher é um fator impactante, porque a qualidade do óvulo também, ele define se a mulher engravida ou não facilmente, obviamente. Mas a gente vê casos aí de mulheres aos 47 anos que engravidaram espontaneamente, né? Então, dizer que está no climatério que não engravida mais, não acredite nessa história. Contracepção aí tem que durar aí pelo menos até os 50 anos. Boa, doutor, vamos entrar no assunto menopausa. O que acontece com o corpo da mulher quando ela entra na menopausa? Vamos lá. O que é a menopausa, né? Então, os ovários, eles param de ovular todos os meses. E quando eles param de ovular, durante esse processo de ovulação, as mulheres produzem um hormônio que chama estrogênio, estradiol. E esse hormônio, ele é responsável
por várias funções no organismo, né? Então ele tem receptor em sistema nervoso central, ele tem receptor em ossos, em músculos. Então ele é um hormônio, eu diria que praticamente essencial a uma qualidade de vida da mulher. Então quando ele cai, né, esses níveis de hormônio estrogênio caem, aí a mulher começa a ter as ondas de calor, que seria o hormônio atuando no sistema nervoso central. Então, aquelas ondas de calor que são insuportáveis, né? Muitas mulheres relatam como algo bem ruim. Mas aí vem a irritabilidade, a labilidade emocional. Tem mulheres que queixam de cabelo ressecado, de pele ruim, de vagina seca, de baixa de libido. Que mais que a gente tem? Às vezes até as unhas ficam fracas, sabe? Os ossos começam a fraquejar com o tempo, isso num momento mais tardio. Então a gente tem muitos efeitos sobre o corpo realmente com essa queda do estrogênio. Emocionais também, né, doutor? Emocionais também. Inclusive aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de síndromes, de doenças psiquiátricas, né? Ansiedade, depressão, tudo isso está relacionado também à menopausa. Tem perguntinha de WhatsApp, Vamos lá. Temos perguntinha do WhatsApp para o doutor Adriana, do Rio de Janeiro. Boa tarde, gostaria de saber o que fazer, pois estou na menopausa e não posso fazer TRH. Já fiz uso fitoterápico, mas achei muito fraquinho. Devo continuar com a fitoterapia? Muito obrigado, Adriana. Doutor, o que é o TRH? TRH é terapia de reposição hormonal. Hoje até o termo correto é terapia hormonal. A gente não fala em reposição, porque a gente não volta a colocar o tanto de hormônio que a mulher tinha. A gente só coloca o suficiente para mantê-la saudável. Interessante. Então a gente chama hoje de terapia hormonal. Mas, Adriana, essa pergunta sua é muito interessante porque vai me dar margem para abordar quais são os métodos comportamentais de melhoria desse climatério e dessa menopausa. Então, duas coisas são fundamentais. Eu diria até que 3 coisas, né, Abi? A dieta. Então, sempre comer adequadamente, então uma alimentação regrada. Exercícios físicos, não dá para fugir, porque os exercícios liberam endorfina, trazem qualidade de vida. E sono adequado. Então, dormir bem é fundamental também para passar por esse processo de forma adequada. Aí você pode me falar, mas eu tô tendo insônia. Realmente, aí talvez você precise de alguma ajuda extra. Mas primeiro eu também queria te jogar uma pergunta de volta. Por que você tem contraindicação da TRH? Será que foi o médico que disse pra você que tem? Ou será que você tem realmente uma contraindicação absoluta? Eu acho que isso também deve ser questionado, eventualmente se ouvir uma segunda opinião, porque a gente sabe, Abi, hoje que tem muitos médicos que têm receio da terapia hormonal. Quando, na verdade, as mulheres ficam ali sucumbindo, sofrendo, e às vezes se passa num outro médico e fala assim, não, você não tem contraindicação, vamos iniciar a terapia hormonal, e essa mulher melhora e começa a levar uma vida com muito mais qualidade. Isso, doutor? Será que teve algum momento em que isso, sei lá, não foi entendido de uma forma positiva? Por que isso acontece até hoje? Não é à toa, Abi. Tem um estudo do começo dos anos 2000, acho que é 2003, que é o WHI. Esse estudo mostrou que as mulheres têm uma maior predisposição a câncer de mama quando fazem terapia hormonal. E aí, por conta desse receio, a gente sabe que câncer de mama é o câncer mais prevalente nas mulheres, então muitos médicos ficam ali com receio de passar uma terapia hormonal e essa mulher realmente desenvolver um câncer de mama. Mas na prática, o que acontece? A gente tem que entender que o hormônio, ele não causa só esse dano. E esse dano, hoje, a gente já sabe que ele é pequeno. Então, o risco dessa mulher desenvolver o câncer de mama, ele é mínimo, sabe, Abi? Então, em geral, a gente não desconsidera a reposição hormonal. É claro, se você tem histórico de câncer de mama, já teve câncer de mama, que é estrogênio dependente, a gente não pode utilizar realmente. Mas se você não teve câncer de mama e não tem nenhuma outra contraindicação formal, em teoria você pode usar. Porque quais são os outros benefícios? Previne contra câncer de cólon, que seria do intestino, câncer de endométrio, se iniciado em momento oportuno, previne doenças cardiovasculares, diminui o risco de osteoporose, diminui o risco de depressão. Então tem tanta coisa também de benefício que a gente sempre vai ter que pesar risco-benefício. E pesar risco-benefício é assim, ó, é uma conversa aqui, ó, touch a touch, você e eu, ali numa consulta, por exemplo, pra gente ver. Olha, os riscos são esses, os benefícios são esses. Te interessa? Quer fazer? Vamos fazer? Tamo junto. A gente não pode deixar de fazer as rotinas todo ano, a gente não pode deixar de avaliar a mama, porque é o principal considerado fator de risco aí, né, de desenvolver o câncer. E não é que desenvolve o câncer. Às vezes aparece um nódulozinho ali, esse câncer, ele é receptor de estrogênio. Esse estrogênio que a gente está dando é como se fosse um fermentinho. A gente alimenta o câncer. Mas já ia ter o câncer de qualquer forma. Entende isso? Entendo. Então, na verdade, sempre pesar risco-benefício. E eu já ouvi muitas mulheres que fazem, falando assim, minha vida é outra. É outra. É outra. outra. Eu, particularmente, eu recebo muita paciente que está rodando, peregrinando, passando por vários médicos, ninguém dá reposição para ela, ou ninguém dá terapia hormonal para ela. E quando a gente inicia, a gente quase que vira
Deus na Terra, porque no final das contas muda tanta qualidade de vida assim dessa mulher. E entender isso, estamos juntos, né, para aquela situação, para passar isso junto e enfrentar também ali, fazendo os exames, tudo certinho, a gente diminui os riscos, porque o câncer de mama hoje, se descoberto de forma precoce, ele tem tratamento e tem cura. Então será que vale a pena passar mais, sei lá, 40 anos da sua vida péssima, né? Péssima. Então a gente tem que pesar risco-benefício mesmo. A gente tem um depoimento e também tem perguntinhas. Vamos lá, Léo? Vamos lá. Da bailarina aposentada Kátia Bicalho, que vai falar um pouco pra gente de como foi passar pelo climatério. Dá uma olhada. Bem, vou contar rapidinho a minha história, que é... Entrei no climatério, não vou tomar hormônio, não vou, e resistente total ao hormônio, não vou tomar. E fui percebendo as minhas dificuldades com a falta do hormônio. Relação sexual impossível, preguiça, corpo mole, pele, enfim. Falei, gente, tem que ter alguma coisa que possa me ajudar e que eu vou dar conta de fazer isso. Aí, procurei o Dr. Fabiano e começamos um tratamento hormonal indicado por ele. Fizemos uma batelada de exames e, enfim, comecei o processo para tomar o hormônio. Hoje eu sou outra pessoa em tudo. E pele, animação para poder fazer academia, as dores articulares melhoraram demais, porque a gente acaba que vira um processo imenso, né? Assim, vai vindo e você não vai ver. Quando você assusta, a mudança no seu corpo já está tão grande que o desconforto é imenso. Então, eu consegui, através da reposição hormonal, melhorar todo esse processo meu. Então, passou tudo, foi tudo excelente. Agradeço muito o hormônio. Que demais, tá vendo aí, ó? Que coisa boa. A gente tem pergunta no Instagram também, ó, vamos ver se a gente coloca aqui já para fazer pro doutor. Tem uma aqui da Tatiane, ó. Quando não tem menstruação por conta do hormônio, como saber? Obrigado, Tati, pela pergunta. Bom, essa pergunta da Tatiane é interessante. Tatiane, primeira coisa, qual a idade, né? Porque, assim, essa falta de menstruação numa mulher de 20 e poucos anos, a gente vai ter que investigar causas diferentes. Pode até ser um quadro de falência ovariana precoce numa mulher muito jovem? Pode. Que vai estar associada, em geral, a causas cromossômicas, até alterações genéticas mesmo, que a gente precisa investigar. Agora, se é na fase do climatério ali, menopausa, provavelmente é menopausa mesmo, né, Tatiana? Então, a gente tem que pensar sempre em prevalência. É a fase mais comum que as mulheres param de menstruar. Se você parar nessa fase, não tem indicação de fazer exame, não tem indicação de fazer dosagem hormonal, é clínica. A clínica pra gente é soberana. Parou de menstruar, é menopausa, desde que tenha 1 ano aquela última menstruação. Boa. Vamos à próxima. Posso fazer só um comentário da Kátia aqui? Pode. Porque a Kátia, ela é muito resistente aos hormônios. E é interessante porque ela tá dura falando assim, né? Tipo, eu era cabeça dura mesmo e não queria. É muito legal, porque ela é uma mulher que tem uma vitalidade muito grande. Então ela sempre praticou atividade física, ela é de Minas Gerais, mas hoje ela mora na Bahia, porque ela buscou qualidade de vida mesmo. Então, é uma mulher super ativa e super disposta. E ela falou, vou dar conta dessa menopausa só com exercício, só com alimentação, come super bem. Mas chegou um ponto que ela viu que o hormônio fazia falta, de fato, Não dá, né, doutor? Que não dá, que não deu. Pra ela não deu. Tem mulheres que até passam melhor, mas pra ela não deu e realmente ela melhorou muito depois da utilização dos hormônios. Isso também tem a ver, por exemplo, assim, se a mãe, de repente, teve uma menopausa um pouquinho mais cedo, a filha também pode ter? Isso tem a ver, doutor, também? Tem sim, Abby. A idade da menopausa da mãe é muito importante. Então, aquelas mulheres que tiveram mães que menopausaram muito cedo, atenção, se você pretende ser mãe, tem que ficar atenta desde o começo ali, porque pode ser que você menopause muito rápido, assim como sua mãe. Né? Então, isso é um ponto importante para a gente olhar. Assim como aquelas mulheres que têm menopausa mais tarde. Em geral, as filhas também vão ter menopausa mais tarde, né? Interessante. Então, existe essa hereditariedade, sim. E boa isso também dela compartilhar, né? Voltando ali no depoimento, porque você vê que é uma pessoa ativa, que é uma mulher que tem conhecimento, né? Falou, não quero fazer isso, porque acho que isso não é para mim. Mas, às vezes, a gente quer ser super-herói, né? As mulheres já têm essa função de querer mesmo. Mas não é possível. E a gente começa a sentir isso, porque eu vejo várias pessoas falando assim, eu não tenho vontade de levantar da cama, né? E não é porque eu não consigo caminhar, não consigo fazer uma atividade. Então é bom a gente prestar atenção. E você sabe o que muda muito? É comunicação, é essa conversa, é a orientação. Porque ela é uma paciente completamente esclarecida, então na hora que você conversa, efetivamente, olha, é isso, riscos são esses, benefícios são esses,
Quer tentar? Vamos começar? Começou, se apaixonou pelo negócio, deu certo, é isso, vamos continuar. E aí a gente continua fazendo nossa rotina bonitinha. Boa. Vamos para as mais perguntas. É isso aí, conhecimento é tudo. Ó, aqui a Rê tá falando que ela tem 45 anos, já não menstrua mais há 2 anos, mas a Cida tá falando, doutor, que ela tem 58 anos e já está na menopausa. Eu estou assim como o senhor tá falando, ela falou, mas estou com bastante dores no corpo. O que será que a Cida tá acontecendo com a Cida, hein, doutor? E a Rê também, né? Do 45, faz 2 anos que ela não menstrua. 2 anos. Pois é, Rê, se você já não menstrua há 2 anos, é menopausa. Lembra que a gente falou que se tem mais de 1 ano sem menstruar, é menopausa. E a Cida tem bastante dor no corpo. Dor no corpo é outra coisa que aparece, viu, Abi? Dor articular pode aparecer. É claro que isso pode vir associado ali ao processo de artrose, né, com o tempo, mas com certeza dor articular também, muitas melhoram com a terapia hormonal. Você vê que a própria Kátia contou que ela melhorou da dor que ela sentia. E quando a gente está nesse, né, estou com menopausa, já faz 1 ano, não menstruo mais, vou ao médico. O que a gente deve fazer? Que tipo de tratamento a gente deve procurar, né? Para fazer primeiros exames, para saber se precisa mesmo fazer hormônios ou não. Como funciona, doutor? A indicação do hormônio ela é clínica. Então, a gente percebe pela qualidade de vida da mulher mesmo. O principal fator aí pra gente indicar o uso de hormônios ou não é se ela tem ondas de calor. Porque as ondas de calor são desesperadoras. A gente parece que não, mas elas são desesperadoras. E é uma das principais indicações para terapia hormonal. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não tem indicação da gente fazer exames para a reposição. É claro que eu tenho que ter uma saúde completa dessa mulher. Então, eu tenho que ver se ela tem hipertensão, se ela tem diabetes grave, se ela tem algum problema do fígado, né? Se ela tem algum componente que me impeça realmente de fazer a terapia hormonal. Tá. E falando isso, diabetes, hipertensão, não é que isso seja contraindicação absoluta, mas eu preciso estar com tudo isso controlado realmente para iniciar a terapia hormonal. Mas eu preciso ver também, por exemplo, se não tem nada em mama. Porque você lembra que eu te falei que é um fermentinho? Sim. Se eu tenho um nódulo mamário, que é um câncer, por exemplo, inicial, e eu dou o fermentinho para esse câncer, vai crescer. Então, eu tenho que ter certeza que não tem nada nessa mama para iniciar a terapia hormonal. Então, eu faço aquela bateria de exames da rotina ginecológica mesmo, mas não que isso seja o fator decisório para iniciar a terapia hormonal. O principal indicativo disso é simplesmente a sintomatologia da paciente. É clínica. Os exames, eles são só para me garantir de que a saúde está bem para que eu inicie realmente a reposição de uma forma tranquila e com mais segurança. Para ela ter mais qualidade de vida, né, Para que tenha mais qualidade de vida, Abi. A terapia também ajuda em relação à ansiedade, depressão, em tudo, doutor? Muito. Eu tenho paciente que para de tomar antidepressivo, eu tenho paciente que para de tomar ansiolítico por conta dessa terapia hormonal. Porque a vida fica um caos, Abi. Fica um caos. E você que está em casa, você com certeza sabe disso, você que passou pelo processo. Fica tudo difícil, a relação com o marido fica difícil, ou com a parceira, a relação com os filhos, não dorme direito, tá cansada, indisposta, enfim. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba. E se não tiver uma rede de apoio adequada, se não faz exercício físico então, se não come direito então, tudo isso te joga pro fundo do poço. Em boa parte das vezes. Não tô falando que é pra todo mundo, mas muitas mulheres se sentem assim. E nunca é tarde pra começar. Então, você tá com 60, com 70, em relação ao exercício, por exemplo, exercício alimentação, não é, né, doutor? Exercício não, mas a terapia hormonal a gente tem uma janela de oportunidade. Então, a gente tem até 10 anos da menopausa para iniciar a terapia hormonal. Depois não pode Se a mais? gente não inicia nesse período, não podemos mais. Olha. Então, isso é um ponto muito importante para você que tá aí, ó, e já tá ali acabando esse prazo, e tá na dúvida se vai ou se não vai, é a hora de conversar. É a hora de conversar para decidir se vai ou não vai. Eu não sabia desse tempo. Tem até 10 anos. Não demore, mulher. Não demore. Doutor, toda vez que você vê a gente fala desse assunto, a gente quer falar mais. Então, acho que a gente precisa falar mais sobre isso e continuar aí, né? Você, mulher, mas não esquece, você pode ser feliz em qualquer idade. Cuide de você e fale o que você está sentindo, viu? Porque não é da sua cabeça, não, é né? Isso. O corpo diz. E fala pra gente o que vocês querem ver de pauta aqui, né, Abi? Então, Combinado. em relação à menopausa mesmo, a gente pode desmembrar isso em outros temas e aí a gente pode conversar bastante mais sobre isso. Perfeito. Você de casa, então, aproveita, fala isso pra gente no Instagram, segue o doutor também, @Dr. Fabiano Serra, YouTube também, Dr. Fabiano Elisei Serra e o site drfabianoserra.com.br. Beijos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Léo, com você. Doutor sempre bomba aqui, ó. Não se preocupe não, tá bom? As perguntas que vocês mandaram, a gente não conseguiu ler, a gente vai guardar aqui, vai mandar pro doutor e ele vai tirar todas as dúvidas de vocês.